Olá, senhores professores de Educação Física da nossa Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba. Meu nome é Célia, estou na função de PCNP de Educação Física e venho por meio deste vídeo falar sobre o nosso currículo e como a disciplina poderá ajudar na avaliação da aprendizagem em processo. Antes de entrar na atividade, lembro a todos que nossa disciplina vem de uma jornada de mudanças importantes. Primeiramente, tivemos um conteúdo enfatizado na saúde do corpo e na cultura do espírito. Anos depois, com a reforma no ensino primário, secundário e superior, instituiu a ginástica em todas as escolas normal. Com o tempo, o objetivo foi de formação militar. Após a Constituição, foi instituída nas escolas a sistematização da ginástica, com a escola sueca, alemã e a escola francesa, com o contexto de trabalhar a higiene física e moral na preparação dos indivíduos fisicamente para o combate militar. Enfim, no período contemporâneo, nas décadas de 60 a 80, com a obrigatoriedade da educação física e esporte no terceiro grau, através do Decreto-Lei 705 do ano de 69, teve um propósito político de favorecer o regime militar. Nesta época, o esporte era utilizado como elemento de distração à realidade política, destituída de conhecimentos e relacionada ao fazer pelo fazer, muito criticada na década de 80. Durante esse período, a educação física predominava um conteúdo esportivo. Hoje, dentre as diversas concepções pedagógicas, temos a psicomotricidade, saúde renovada e outras. E com os parâmetros curriculares nacionais, nossa disciplina ressalta os aspectos conceituais acerca da importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados a uma boa saúde. Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo criou um currículo para os níveis do ensino fundamental e médio, como apoio ao trabalho do professor especialista que deve ser realizado nas escolas estaduais, contribuindo para o melhor ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Como? Partindo dos conhecimentos dos alunos, das suas experiências e práticas acumuladas, vivenciadas no seu cotidiano, com a preocupação de sistematizar, revisar e recuperar documentos publicados, além de algumas manifestações da cultura de movimento, como hip hop, capoeira, artes marciais, skate, musculação, etc. Durante anos, nós, PCNPs de Educação Física, em estudo e pesquisa, com orientação da equipe da CEGEB, responsável pela disciplina, repensamos a educação física como transformadora em sua ação educativa, sem negar a tradição da área construída pelos professores, mas de ampliar e qualificar suas possibilidades de atuação. O nosso currículo de Educação Física afirma a cultura relacionada aos aspectos corporais, expressada nas diversas formas que compõem os jogos, a ginástica, as danças e atividades rítmicas, bem como as lutas e os esportes. Rico em atividades diversas, contempla um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Quando se fala educação física escolar, implica na compreensão de todos os conteúdos em seu variado repertório de conhecimentos, partindo do que os alunos possuem nas diferentes manifestações corporais de movimento,
com a preocupação de ampliá-los, aprofundá-los e qualificá-los criticamente. Obrigação esta do professor conduzir em suas intervenções a fim de diagnosticar a resposta que leve o aluno ao longo de sua escolarização e ou, após essa fase, buscar oportunidades de boas práticas de participação em atividades além dos muros da escola. Um currículo que oriente as escolas a promover as competências e habilidades na leitura e escrita em todas as linguagens necessárias para que os alunos enfrentem os desafios sociais, culturais e profissionais da atualidade. Muitos educadores, escritores, especialistas de educação física empenharam na construção deste material, bem como as produções de professores de toda a rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Concluiu no produto final, que é um currículo unificado. Após esse breve histórico da nossa disciplina, trago para vocês um exemplo de como suas aulas podem ser trabalhadas na escola. Quando se fala em ensino e aprendizagem, há necessidade que se realize um trabalho integrado na escola. Fala-se muito em gestão pedagógica. Ela está relacionada com a sua gestão em sala de aula, conhecer o seu currículo específico, que é a gestão de currículo, e o acompanhamento dos resultados da avaliação da aprendizagem em processo, ou seja, gestão de resultados. É necessário que você, professor, intere sobre os instrumentos e as ferramentas que te dará subsídios para que esta análise aconteça e conhecer a matriz de referência que vem nortear as habilidades e competências que o aluno precisa para melhorar seu desempenho em sala de aula. É importante que se faça uma análise das planilhas de língua portuguesa e de matemática, com os resultados dos desempenhos dos alunos, quais atingiram ou não as habilidades desenvolvidas por todos os professores nas diferentes disciplinas em sala de aula. Como professor de educação física entra nesta atuação? Como professor pesquisador de uma disciplina que deixou de ser o fazer pelo fazer, mas como pertencente a uma área de conhecimento e que contribui na formação do cidadão como um todo, mediando e intervindo nas diferentes situações que levem os alunos a construir seus conhecimentos. Com os resultados em mãos, faz-se as análises, dando início à sistematização numa somatória de ações, que vem a trazer aos alunos o aprender, atingindo assim as habilidades necessárias no entendimento relacionado aos textos em língua portuguesa, fazendo relações e no raciocínio quanto nas situações explícitas em matemática. Para isso, é preciso que, em cada plano de unidade, seja estudado quais habilidades e competências necessitam serem retomadas para que o seu aluno melhore sua aprendizagem, salientando que o professor deve elaborar sequências didáticas que atendam às necessidades dos mesmos.
No plano de unidade de educação física, devem constar atividades que avaliem seus alunos na construção do saber. Temos uma situação de aprendizagem no caderno do 6º ano com o título Os Jogos de Ontem e os Jogos de Hoje. Nesta atividade, contém as habilidades e competências que o aluno precisa atingir e conhecer em suas várias etapas, e o professor conduzirá a aprendizagem do seu aluno sobre porcentagem. Tem o roteiro de situações de aprendizagem, que começa pelas habilidades que devem ser trabalhadas e serão desenvolvidas nessa etapa. Identificar diferentes tipos de jogos, valorizar jogos tradicionais da comunidade, ordenar fatos de acordo com um critério criado em comum acordo com a turma. Na etapa 1, valorizando os jogos populares, faz-se uma sondagem. O procedimento utilizado pelo professor, ele questiona os alunos sobre os jogos populares que conhece e que praticam. Desenvolve construindo seu saber com o aluno na lousa. O professor anota as respostas dos mesmos, constitui uma tabela coletiva. Posteriormente, o professor e aluno vivenciam o conceito em porcentagem. Como tarefa, solicita aos alunos que entrevistem adultos, pais, avós, tios e da comunidade, compila os dados para uma próxima aula. Na etapa 2, o professor relembra os jogos populares. Numa sequência didática, com os resultados dos grupos em mãos, os alunos construirão tabelas que serão apresentadas em porcentagem. Cada grupo fará a apresentação de sua tabela aos demais. Nesta etapa, os alunos serão capazes de identificar diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados socioculturais, valorizar jogos tradicionais da comunidade. O objetivo dessa sequência didática é que os alunos resolvam problemas envolvendo o uso da porcentagem no contexto diário, como 10%, 20%, 25% e 50%. Já na etapa 3, entendendo o conceito histórico dos jogos populares, o professor, como procedimento, retoma as tabelas apresentadas pelos alunos da aula anterior e propõe uma discussão sobre os resultados apresentados. Distribui entre os grupos de alunos um texto que contém um contexto histórico, as intencionalidades presentes, os significados específicos e valores envolvidos de cada grupo. Os grupos apresentarão o que entendeu sobre o texto que foi lido. Para tanto, o professor poderá utilizar cartolinas confeccionadas pelos alunos, textos de diferentes jogos populares. Professores, se neste trabalho sequencial, a nível didático, seu aluno identificar os diferentes tipos de jogos e reconhecer seus significados socioculturais por meio da leitura compartilhada, da escrita, os alunos construirão sentido no texto. Além disso, ressalto a importância da socialização das atividades descritas nos cadernos. Função social. Agradeço a todos pela atenção e enfatizo que estamos juntos na busca por um ensino melhor. Se precisarem, estou no núcleo pedagógico, me procure. Estarei à disposição de todos.